Lá em Lucas, Lucas 18, diz assim, verso 15: o povo estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Se você não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Amém? Jesus está ensinando para nós o seguinte: as crianças não atrapalham o culto. Quem atrapalha é os adultos que ficam incomodados com as crianças. Você está entendendo, não? Criança nunca atrapalhou um culto que eu estou liderando. Nunca. Os adultos que ficam incomodados com aquilo que as crianças estão fazendo, que é próprio delas, começam a fazer coisa imprópria de adulto, agindo como criança. Então, quando um adulto se sentindo incomodado começa a agir como criança para resolver um problema que está perturbando ele é infantil. A criança é criança e o adulto é infantil. Então é muito difícil lidar com um adulto infantil só porque ele está incomodado com uma criança que está se comportando como criança. Está claro ou não? Eu estou nervoso mesmo, desde o começo da conversa. Nervoso em favor das crianças, amados. Pelo amor de Deus, em favor da família. Amém? Para a gente entender que igreja não é lugar de fazer culto. Igreja é o lugar de viver a família. E nós fomos transformando uma coisa em que a igreja ficou mais parecida com um culto do que com a reencontro de quê? Família. E se deu uma das coisas fortes como pedagogia da igreja, e agora não estou falando de doutrina, eu tenho muitos amigos, eu tenho amigo que você não preocupa não, eu tenho amigo que é crente de tudo quanto é doutrina que você imaginar, e a gente continua sendo amigo, isso para provar que problema doutrinário não separa amizade não. Separa local de culto, mas amizade não. Então eu tenho amigo de tudo quanto é tipo, e para mim não é doutrinário. Um dos problemas que a igreja deixou de pensar como família foi quando ela colocou o batismo de criança como doutrina e não como pedagogia. Batismo nunca foi para garantir a salvação de ninguém, nem de adulto, nem de criança. Por isso que alguém pergunta assim, Paulo Júnior, mas como é que você batiza criança? Eu falei, não, pergunta um trem que interessa. Não é como é que eu batizo criança, como é que eu tenho coragem de batizar um adulto. Você acha que algum dia eu arrisquei batizando uma criança? Não, eu corro risco batizando uns adultos que eu conheço. Eu tenho a ficha do cara. E ele ainda vem com a cara de arrependido, e eu sou obrigado a pegar aquela bagaça inteira e falar que ele está perdoado de tudo. E eu sei das encrencas que ele ainda vai ter que resolver mais 10 anos. Só de família 3 que ele tem que tomar conta. E nós vamos batizar uma situação dessa, falando que agora é irmão, porque ele levantou a mão e creu e arrependeu. Agora nós não vamos receber em batismo uma criança? Hã? Não somos nós que tínhamos que estar pensando se vai batizar, é as crianças que tinham que saber se aceita nós na congregação delas, amém, amado? Para não estragar, para não baixar o padrão, amém? Glória a Deus. Eu estou falando sério, glória a Deus, mano. Então, para não baixar o padrão da paróquia aqui, nós vamos continuar recebendo as crianças em batismo como quem dá testemunho de fé. Porque você viu que na hora que trouxeram as crianças para Jesus pôr a mão em cima delas, quem deu ruim? Os religiosos. Porque religioso não está pensando em ter uma vida espiritual. Ele está pensando em garantir o direito. E evangelho não tem nada a ver com garantir o direito de ninguém. E tanto é verdade que hoje 3 crianças reuniram 3 amigos. A gente tinha que gastar aqui um dia só contando as histórias dos amigos. Do André, do Marcos. Vem cá, Marcos. Vem cá, André. Vamos lá. Hoje é uma festona. E como eu já expliquei aqui, a paróquia aqui já sabe.
Minha mãe chamava Rízia. Ninguém nunca acertava o nome da minha mãe de primeira. Então, eu acho que como a minha mãe viveu o trauma de ninguém saber direito o nome dela, ela não se preocupou em guardar o nome de ninguém. Então, ela chamava todo mundo de Coisinha, tá bom? Até os filhos. Então, o nome eu tenho que anotar. Então, é o Daniel, o João Lucas e o Josué. O Daniel, o João Lucas e o Josué combinaram lá na eternidade de promover esse encontro maravilhoso aqui de história. Quando que eu pensava que esses meninos... quando a gente conversando lá na empresa, quando que eu pensava que esses meninos iam juntar aqui na frente? Eu, o André e o Marcos. Vocês não têm noção das histórias que a gente tem junto e o que está representado espiritualmente. Não somos nós que estamos reunindo essas crianças aqui. Sabe o que significa uma criança nascida na nossa casa? Significa que se você tiver juízo, você não mexe em nada do seu passado. Sabe o que significa o Daniel? Cadê o Daniel? Sabe o que significa o Daniel? O João Lucas. O João Lucas está vindo. E o Josué. Esse é o Josué. Sabe o que significa o Daniel? Significa que nós não podemos mexer no passado desses dois aqui. A gente só tem que perdoar, lavar e receber em graça. Porque quando você tenta mexer no passado, achando que tem alguma coisa certa ou errada no seu passado, sabe quem desapareceria dos nossos olhos? Sabe quem desapareceria dos nossos olhos se eu mexesse em alguma coisa do seu passado? Sabe aquele dia que você chegou atrasado na escola? Sabe aquele dia que você matou a aula para vagabundar com os amigos? Se eu corrigir aquele dia, se eu mexer naquele dia que você matou a aula, você não encontraria com ela. Eu teria mexido na história de vocês. E 5 minutos que eu mexesse na sua história, sabe quem não estaria aqui hoje? O Daniel. Então sabe com quem Deus tinha compromisso para perdoar qualquer dos seus pecados antes mesmo deles serem cometidos? O Daniel. Amém? Não tenha expectativas a respeito dos seus filhos. Não tenham expectativa a respeito dos seus filhos. Mas deixe seu filho ser um testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Nunca associe a vida dessa criança com o certo ou o errado. Amém? Porque qualquer certo ou errado que a gente mexer na vida de vocês, e ele não estaria aqui. E a gente não estaria encontrando aqui. Amém, Marcos? Vem cá, Marcos. Eu sei que você tem algo para compartilhar, o André. Agora eu sei, como bom presbiteriano, você se organiza aqui. O presbiteriano meio perdido já falou, agora... Aqui nós vamos graduar aqui assim. Tá bom, então vamos lá, Marcos. A celebração é de vocês. Manda bala aí, pastor. Você só fala. Só põe a água nos meninos. Tá certo. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com essa família e ter participado de perto, né? De toda essa bênção do Senhor, dessas crianças que Deus enviou para a glória do Senhor. E eu queria só pegar um texto bíblico, lá em Romanos capítulo 4, falando a respeito de Abraão, que é o nosso pai na fé, aquele que creu em Jesus, né? Creu em Deus, né? Jesus ainda não tinha vindo, mas ele creu nas promessas do Senhor. Deus se alegrou com a fé de Abraão e falou para Abraão: Abraão, eu faço uma aliança com você, né? E quero que você use um sinal dessa aliança. E foi Deus que criou então a circuncisão, que era a aliança estabelecida por Deus para Abraão. Então, Abraão, se circuncide, e esse é o sinal da aliança que eu tenho com você. Mas para surpresa, Deus também falou para Abraão:
Esse sinal da aliança requer você crer em mim. Você está crendo. Mas você vai aplicar também esse sinal no seu filho. Com 8 dias de nascido. E a pergunta é: o que uma criança de 8 dias de nascido pode se posicionar para dizer se crê ou não? Então ele é filho da aliança. E aí Deus falou para Abraão: aplica o sinal da aliança, da justificação pela fé no seu filho. E aqui em Romanos capítulo 4, ele confirma essa verdade. A partir do verso 9, ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. Naquela época nem tinha, né? Ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Foi Deus que colocou fé no coração de Abraão para ele ser justo diante de Deus. E o texto bíblico no verso 10 e 11 diz: como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado? Não, né? Ou ainda incircunciso? Sim. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E aqui vem a explicação maior. E recebeu o sinal da circuncisão, isso Abraão, como selo da justiça da fé. Amém? Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Você está sendo justificado por causa da sua fé, Abraão. Mas esse sinal aplica ao seu filho também, que não pode nem se expressar, mas a bênção e o pacto de Deus é familiar. E a gente louva a Deus por isso, porque os filhos é presente de Deus para todos nós, e eles merecem também e recebem do próprio Deus o sinal dessa aliança. Então que possamos fazer e aplicar esse sinal da aliança. O sinal da aliança hoje é o batismo, não é? Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Mas a Bíblia fala do carcereiro, foi batizado ele e toda a sua casa. Sempre que tem um batismo na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, era a família envolvida. Amém? E aí quero passar a palavra para o pastor André, para ele, não sei se ele vai fazer algumas perguntas aos pais, ou quer que eu faça. Na verdade é assim, né? A gente crê nisso que nós estamos falando, que os nossos filhos, eles não serão, né? Eles já são. E o compromisso aqui é o compromisso dos pais em não deixar que os filhos esqueçam quem é o pai deles, né? Então, o compromisso dos pais aqui é não atrapalhar os nossos filhos em saber quem eles são. Então, nosso compromisso é de mostrar para os nossos filhos que eles são filhos de um único pai. E quem vai estar sobre a vida deles é o pai. E aí o pai vai ajudar esses meninos a cuidarem dessas crianças e criarem essas crianças, sempre lembrando a elas quem elas são no Senhor. Vocês creem nisso, queridos? E vocês estão dispostos a ensinar seus filhos quem é o pai deles? Estão dispostos a mostrar para eles que esse pai deixou para eles um texto, que é a palavra de Deus, e que vocês se comprometem a ensiná-los a conhecer e prosseguir e conhecer esse pai único. Vocês se comprometem nisso? Aleluia, amém. Então vamos batizar, que tem um aqui que está agitado. Vamos tomar um banho que você vai acalmar, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá no Daniel. João Lucas, Ó o Daniel. Fala assim, vocês estão vendo.
Olha que legal. Agora molha o papai junto com a vovó. Olha aqui. A mamãe. Olha lá. Ó. Desarrumar o penteado dela. Vamos? Vamos? O seu amiguinho. Esse é o priminho. João Lucas. São João Lucas. Põe a mão aqui, João Lucas. Olha aqui como é que tá legal. Papai vai pôr. Que legal. Ó. Daniel, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é ousadia. É travessia, Daniel. Deus te deu o dom de atravessar. Não há fronteiras, não há paredes, não há muros. Aí, ó. Tá vendo? Olha o João Lucas batizando você também. Tá vendo? Aí, ó. Vamos lá? Agora é a sua vez. João Lucas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu nome é força. Deus te levantou para fortalecer os seus irmãos. Seu braço, isso, para fortalecer seus irmãos. Olha o papai, põe no papai. Isso, Deus te levantou para fortalecer, para abençoar seus irmãos. Pronto, já está cumprindo a profecia. Já recebeu a bênção. Já. Já entendeu Amém? o processo dele. Josué. Olha aqui, Josué. Ó, olha aqui, rapaz. Meu Deus. Josué, nós te batizamos em nome do Pai. Vem cá, Marcos. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é consolação. É ensino. Deus deu o dom desse menino de ensino. Ele vai revelar uma curiosidade estranha para vocês. Fazer perguntas, querer saber de tudo. Amém? Para poder transmitir aí, ó. Já está pesquisando aqui. Amém? Glória. Não corre da água não, que ela é santa, é boa. Nós tá pondo nele, por que nós vamos correr dela? Deixa respingar, velho. Não corre não. Nós somos felizes. Nós somos avós dos 3. Esse casal aqui. Os outros avós são de cada um, né? E nós somos privilegiados com os 3 netos e batizados todos juntos. Bênção de Deus. Ó, eu não sei como é que é o nome. Seu nome? É igual da sua mãe. É. Dalzita, que ninguém sabe nunca. Dalzita. Dalzita. Aí, ó, é mais uma que deve chamar os netos, tudo de coisinha. Dalzita, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que aconteceu com a sua mão, mas eu vou na liberdade poética profetizar. É isso. Deus vai dando filhos para puxar a gente pela mão e forçar a gente aí onde a gente não quer. É um torcicolo, é uma mão queimada, é uma roupa rasgada, é uma maquiagem estragada, é um penteado desfeito, é uma conta que a gente não esperava pagar. É isso. Os filhos não vieram para trazer tranquilidade. Os filhos vieram para trazer transtorno, para atrapalhar seu sono, para atrapalhar suas contas, bagunçar seus programas, para te devolver para Deus. Se orar muito, para valorizar a relação. Senão ele te dava um funcionário. E você não gostava, você demitia. E é isso que muitos pais estão fazendo. Eles não estão gostando da missa, estão demitindo os filhos como se fossem funcionários. Estão tirando os filhos da vida deles para não ter a mão torcida, para não ter a roupa tingida, para não ter a conta e o planejamento desfeito. Não, meus irmãos. Jesus não veio para salvar a nossa vida. Jesus veio para dar sentido a ela. O menino mal nasceu, obrigou o pai a ter que mudar com a família para um país estranho e viver no meio dos inimigos. Não tinha mais sossego. Amém? Você entendeu o que o Daniel veio fazer? Veio transtornar. Veio mudar de endereço. Veio mudar o programa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Marcos, obrigado. Hã?
pastor Marcos me batizou quando eu era mais ou menos, acho que mais nova, né, que o João Lucas. E a gente fazia questão de ter o pastor Marcos e o pastor André aqui conosco também, né, nesse dia. Funciona. Funciona. Batizar menino funciona. E o pastor André batizou eu e o Renato. E o pastor Marcos casou nós três. Batizou também, você. O pastor Marcos me batizou também, quando era bebê. Amém, irmãos? Bênção, uma alegria. Vamos aplaudir o Senhor por esse dia maravilhoso. Graças a Deus. Eu vou quebrar o protocolo. Marcos, senta aqui na frente. Você, o André. Vamos pegar 3 amigos aqui. Nós temos 20 minutos. Senta aí, André. A gente aqui, Marcos e André, a gente entendeu da parte de Deus que nós temos que estar pronto para o que Deus organizou. E às vezes a gente acha que a vida a gente se organiza na expectativa de Deus estar pronto porque a gente organizou. Então a gente quer que Deus esteja pronto porque eu organizei. Não. A gente tem que estar pronto porque Ele organizou. Então a gente tem uma organização mínima aqui, mas a gente está sempre ajustando isso porque Deus organizou. Então, como isso aqui é uma agenda que Deus organizou, e a gente tem sempre o empenho aqui de ter uma mesa compartilhada, é uma conversa, não é apenas pregar ou ensinar na forma de um sermão, mas é também ensinar na forma de uma família. Então, como hoje é um encontro de família, nós não podemos perder essa oportunidade. Antes de ouvir um testemunho de vocês nesse encontro de família, vai acontecer essa semana um encontro muito relevante para a igreja brasileira. E a gente quer que você esteja orando por isso. Desde o ano passado, a gente vem fazendo um esforço de resgatar no Brasil a consciência do movimento Lausanne. Não de forma religiosa ou institucional, mas falando amém para aquilo que foi acordado em Lausanne em 1974, onde a Igreja Mundial estava fazendo um esforço de amigos, homens de Deus de todo o mundo, estavam se esforçando no sentido de harmonizar o pensamento teológico, que é a ideia de que a espiritualidade é responsável pelas questões da comunidade, e o pensamento teológico, onde o cumprimento do propósito da igreja é proclamar a mensagem evangelística, conscientizando todo mundo do desafio da salvação. Então havia um viés mais norte-americano de uma evangelização acelerada em massa, conscientizando do desafio da salvação e da conversão do incrédulo, mas a Europa, que já tinha passado essa fase e que já estava vivendo um outro momento da espiritualidade, que era, tá bom, e agora que converteu, o que a gente faz enquanto espera? Então eu creio que esse também agora é o dilema do Brasil. O Brasil não tem dificuldade na mensagem proclamatória, mas o que é essa conversão em massa? O Brasil hoje é o país onde mais pessoas se convertem ao evangelho. E, no entanto, continua sendo o país com as maiores crises sociais e os piores índices sociais do planeta. Então nós estamos vivendo os dias de Jeremias. O povo converteu e agora a expectativa de ir para o céu está criando uma irresponsabilidade social. Parece que os crentes agora estão protegidos do que está acontecendo no mundo só porque eles converteram e estão esperando a hora de ir para o céu. Então esse era o dilema da humanidade em 1974. E agora nós vamos fazer um segundo encontro. Tivemos o ano passado e agora vamos ter outro agora em Brasília, um esforço. Amigos, depois você vai saber a notícia lá de quem está reunido. Você vai estar lá. Então, amigos, assim, tem gente saindo quase que da sepultura. Aquele que estava quase morrendo, pediu um prazo para Deus para participar do encontro Lausanne em Brasília, tá bom? Então vai acontecer a partir de terça, vai ser terça e quarta-feira, a gente vai estar lá, o André vai estar lá. Então,
Esteja em oração por isso. Baseado nisso, Marcos e André. Se você tivesse a oportunidade de falar assim, ó, eu carrego um negócio aqui na carteira, que eu sempre lembro disso, para renovar minha fé. Existe algo no seu coração, Marcos, da sua história, não é uma mensagem, uma pregação, mas algo da sua história, da sua vida, como memória, que te fez chegar até aqui? Algum texto, palavra, alguma coisa que na sua meditação diária é algo recorrente. Eu sei que todos nós, para aguentar chegar até aqui, a gente tem isso. Então esse seria o seu elemento assim, mais essencial. Existe algo da sua essência de vida e fé que você poderia nos dar a honra de compartilhar, de receber de você? Entendeu? É algo assim que eu não estou pressionando com relação ao tempo, mas só para a gente entender o espírito da coisa, o Marcos vai entregar algo que em 5 minutos resolve a vida dele, quando ele está em crise, amém? E se você receber isso, pode ajudar a resolver a sua, amém? Amém. É boa essa oportunidade, não é? Graças a Deus. Tem algo realmente que marcou a minha vida, minha, não somente minha, mas da Nalvari também. Quando eu estava no seminário Presbiteriano do Norte, que eu estudei lá, né, os 4 anos de teologia, eu conheci um colega, companheiro, chamado Halley, pastor Halley, não é? E o Halley ficou muito interessado em conhecer a minha cidade, que era Fortaleza, Ceará, né? Sou cearense. E de férias de Recife, então ele, Marcão, eu vou lá para tua casa. Posso ir para lá? Pode. E aí fiquei muito amigo dele. Só que o Halley estava terminando o seminário primeiro do que eu. E na formatura do Halley, a única pessoa que veio para a formatura do Halley foi a irmã dele, a Nalvari. Ela está ali. Eu queria que ela ficasse em pé para todo mundo poder conhecer. A Nalvari. Isso. E aí, nesse pouco tempo que ela ficou lá para a formatura dele, né, nós começamos um namoro. Dentro de 15 dias estava começando um namoro. E ela morava aqui em Goiânia, estudava na faculdade aqui, foi só para a formatura do irmão, terminou a festa de colação de graus e tudo mais, e ela volta então para Goiânia. E nós começamos um namoro à distância, né? Escrevendo carta para ela toda semana, ela escrevendo carta para mim, e a gente falava por telefone uma vez por semana só, no sábado. Eu ia para uma casa de um amigo e lá eu ligava para ela, no outro sábado era ela que ligava para mim. Mas o fato é, nos preparamos e Deus colocou no nosso coração que deveríamos nos casar. E ela estava preparando as coisas aqui em Goiânia e entrou em contato comigo e disse: Marcos, amor, escolhe um versículo para marcar a vida do nosso casamento, né? Para colocar no convite de casamento. E eu fiquei pensando que versículo colocaria, e é sobre isso que eu queria falar para vocês. Então eu escolhi o versículo Mateus 18, 19, né? Você pode ver aí na Bíblia, onde diz: se 2 dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por vosso Pai que está nos céus. É isso que está escrito lá em Mateus 18, 19. Se 2 concordarem. Eu digo: amor, você quer casar comigo? Quero. Eu quero casar também com você. Nós 2 estamos concordando. A Bíblia diz que se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, né, que Deus vai conceder a bênção. Então coloca esse versículo no nosso convite de casamento, né? Nosso versículo que vai marcar a nossa vida é o versículo da concordância. Se eu e você concordarmos, então é vontade de Deus, né? E assim fizemos. Ela não gostou muito no início desse versículo, não, porque não falava de amor. Ela queria um negócio assim floreado, bonito, nas muitas águas não pode abafar esse amor, nada. Mas ela concordou no final e ficou esse versículo mesmo. E nós nos casamos, felizes da vida. Eu terminei o curso no seminário, fui morar em Fortaleza, ajudando a Igreja Presbiteriana Central. Mas aconteceu um fato na nossa vida que, depois de alguns anos casados, 2, 3 anos, a gente não tinha filhos. E aí foi um drama para nós.
porque nós procuramos recursos da medicina e a medicina falou que nós éramos considerados um casal estéril, eu e a Nalvari. Eu tinha um problema e ela tinha um outro também, que nós dois juntos, aí complicava tudo e filho a gente não podia ter. Isso trouxe tristeza para o nosso coração. A gente pastoreando famílias vindo batizar com as crianças, e a pergunta era: e os nossos filhos? Deus não vai nos dar? Né? E aí aconselhava, tinha retiro de casais, eu ia, era palestrante, voltava, dizia: amor, e os nossos filhos? Então isso foi pesando no nosso coração. Aí eu lembro bem um dia maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Chegamos em casa à noite, eu já estava deitado, pastor. Ela também aqui do meu lado, e Deus colocou no meu coração: qual foi o versículo que você escolheu para o seu casamento? O da concordância. E por que você não ora clamando com ela em concordância a respeito desse assunto? Aí eu digo: amor, esse não é o versículo que nós escolhemos para o nosso casamento? Eu acho que Deus quer falar conosco por meio desse versículo, na prática. Abri a Bíblia, Mateus 18, 19, me ajoelhei ao lado da cama: amor, vem para cá, você vai ficar aqui do meu lado. Aí eu li o texto bíblico e disse: você crê no que está escrito aqui nessa Bíblia? Ela disse: creio. Então nós dois vamos colocar a mão em cima do texto bíblico, vamos acabar de ler, eu vou ler, você vai ler. Vamos colocar a mão em cima desse versículo, Mateus 18, 19, diz: Senhor, o Senhor prometeu, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, o Senhor vai dar. E o que nós queremos é filhos. Eu orei e ela também orou com a mão em cima da Bíblia. E nós fomos dormir, pastor. Pastor, todo mês ela era muito regular na menstruação. Todo mês vinha a menstruação. A partir daquela data não veio a menstruação dela. Aí nós fomos num laboratório para examinar e ela estava grávida. Engravidou. Deus mandou, presente de Deus. E Deus nos deu um santo varão. E aí, qual foi o nome desse varão? Isaac. Abraão não podia ter filhos, pediu, Deus deu o nome Isaac, que em hebraico significa o quê? Sorriso, alegria. Então Isaac veio para gerar alegria para o nosso coração. E aí, pastor, o tempo passou e ficou só no Isaac. E nada mais, e mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí diga: amor, vamos de novo, Mateus 18, 19. Porque o sonho da Nalvari era ter menina, ter filhas, né? Uma filha ou filhas. E aí nós ajoelhamos de novo, colocamos a mão na Bíblia: Senhor, o desejo da minha esposa agora é ter uma filha. Concede essa bênção. O Senhor já deu a bênção do Isaac, mas nós queremos mais filhos, né? E aí oramos, e aí ela ficou grávida de novo da Carol, uma filha do meio, né? E Deus foi tão bom, abençoou, que em dose dupla, né, nos deu também, depois da Carol, a Larissa, que está aqui conosco. Fica em pé, Larissa, para o povo conhecer. É filha também. Então Deus mandou em dose dupla, Carol e Larissa. Eu digo: agora tá bom. Para. E o casal, que era considerado estéril, ela teve que fazer ligação de trompa para não ter mais filho. É areia demais para o meu caminhão agora. Então, graças a Deus pelos 3 filhos. Todos os 3 filhos são crentes, comprometidos com Deus, dando netos para a gente agora, e a gente só tem a celebrar. Então, Deus é fiel em tudo que promete. Amém. Essa era a história, pastor. Amém, glória a Deus. Meu Deus do céu, André. Quer falar alguma coisa, amor? O pacto da concordância na família, isso ficou uma marca para dentro do nosso lar, né? É transformador. Então, tudo que a gente planeja e sonha, amor, tem que ter concordância. Vamos caminhar na concordância, porque aí isso agrada o coração de Deus e o milagre do Senhor aparece. Amém. Amém. Vocês entenderam, não? O Senhor dá enquanto dormem. Orou, creu e foi dormir. E Deus deu. Ai, bom demais.
Essa semana eu estou vivendo um tempo assim de gozo. Coincidentemente, Deus tem dado uns presentes para mim essa semana. Exatamente dia 20 de julho, que foi domingo passado, eu completei 45 anos. Inclusive, vocês estão vendo que eu sou novinho aqui, né? Faz tempo que eu não me sinto novinho no meio de dois, viu? Há exatos 45 anos atrás, eu saí de São Paulo com meu irmão e viemos parar aqui em Goiânia, num acampamento chamado Acampamento Boa Esperança. E eu fui nascido, criado dentro da igreja, né, aquela coisa. E eu achava que eu conhecia o Senhor. E aí, quando eu cheguei aqui nesse acampamento, muitas coisas aconteceram. Lá estava o professor Jurandir falando, tinha uns meninos tocando lá, e tinha uma galera que eram os líderes dos quartos. E eles todos usavam uma camiseta assim, bem simples, escrito bem pequenininha assim, Sal da Terra. E nesse acampamento eu comecei a conhecer um Jesus que iria transformar todo o meu entendimento do que é andar com o Senhor. E um dia, acontecendo várias coisas, né? Não dá tempo da gente contar os detalhes, mas numa determinada noite do dia 20 de julho, eu estava lá sentado na plateia e tinha uma turma cantando uma música que falava assim: cada vida é um poema que o Senhor inspirou. Um poema que ele ainda não terminou. Mas a cada dia o Senhor vai concluir esse poema. Vai concluindo esse poema. E naquela noite, eu entendi o seguinte: eu estou com 17 anos e o que é que as pessoas... Qual é o poema que as pessoas vão ver quando eu for velho? E naquela noite eu decidi que todos que passassem por mim iam ver Deus. Eu decidi naquela noite que a minha vida seria uma forma, uma expressão de quem Deus é. E eu não tinha nem ideia de como isso ia ser. Não tinha noção do que ia ser. Mas aquilo me marcou de uma forma tão profunda que eu falei assim: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque eu sei que o Senhor me chamou, não foi para ser mais um no meio da multidão, mas o Senhor me chamou para ser uma expressão de quem o Senhor é. E então, naquela noite, eu disse: de hoje em diante, todo mundo que passar pela minha vida, de alguma forma, seja rápida, seja por muito tempo, eu gostaria que marcas do Senhor fossem feitas na vida deles. Um ano depois, eu voltei nesse mesmo ABE. Foi quando eu decidi, eu entendi que o Senhor havia me chamado para um trabalho não de ter o título de pastor, mas de cuidar de pessoas.
E no contexto que eu vivia, isso não era uma coisa muito comum. Porque pastor era aquele que pregava, e não aquele que cuidava. Então hoje, estar aqui com essa família, batizando, com os meus amigos, é um testemunho de que aquela decisão foi permanente. E há 45 anos, tudo que eu faço, onde eu estou, absolutamente tudo, é para dizer assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Que é o versículo da minha vida. O Senhor é meu pastor. Acabou, não preciso mais nada. E agora tudo que eu quero, tudo que eu faço, tudo que eu sou, onde eu vou, é poder pessoas reconhecerem o Pai, reconhecerem a Deus. E eu quero morrer e o dia que eu morrer as pessoas vão falar assim: Deus existe, há Deus sobre a terra. E eu não estou falando isso, meus queridos, para dizer que eu sou bom, muito pelo contrário. Aliás, exatamente o contrário. Eu estou aqui para dizer que eu sou muito ruim. Mas é Deus que está escrevendo, não sou eu. E é Ele que está fazendo, é Ele que faz. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao longo desses 45 anos da minha vida. Amém. Amém. Hoje é um dia histórico na vida dessa congregação. É uma data histórica que essas crianças aí propiciaram para nós. Porque o que vocês estão recebendo aqui hoje, o que nós estamos recebendo, o que está sendo entregue aqui nessa manhã, é uma história de vida. E não é a história só da nossa vida. É a história de vida da igreja no Brasil. Porque tudo que está sendo contado aqui coincide com um tempo em que o Brasil estava vivendo uma revolução espiritual. Entre os anos 70 e os anos 80. Uma revolução. Uma revolução que afetou a vida da juventude brasileira. Entre os secundaristas, os universitários, Goiânia era uma das sedes espirituais, filosóficas. Estava acontecendo uma grande revolução no Brasil Central a partir de Goiânia, Belo Horizonte. O movimento Mocidade para Cristo, Jocum, ABU, e a fé de que o nosso país seria um país tomado pelo Espírito Santo, mas não para ser religioso, mas para ser justo, para as pessoas viverem bem e abençoando umas às outras. Ninguém estava preocupado com a denominação de ninguém. Nós éramos jovens que acreditavam que o Evangelho poderia fazer desse país uma grande nação para todo mundo, um lugar habitável para todo tipo de gente. Esse é o empenho. É isso que levou o Marcos para o ministério, o André, eu. Não era a ideia de que um dia a gente ia estar pregando uma grande igreja. A gente nunca sonhou com isso. Sabe o que estava no nosso coração? O desejo pela verdade. Tudo que a gente queria era um evangelho de verdade. Não interessava quem fosse o pregador, não interessava quem era a banda que estava tocando. Sabe o que esse cara falou que a banda que estava tocando era a pior banda do Brasil, era Sal da Terra. E isso foi o que Deus usou a nosso favor. Porque a banda era tão ruim que ela tinha que compensar isso na amizade, no relacionamento, na simpatia. Então a nossa vocação era simpatia. Quem escutava a gente cantando é porque gostava da gente. E não da música que a gente cantava. Estou falando sério. E sabe o que vocês estão vendo aqui hoje?
É um encontro de 3 irmãos, porque a nossa diferença de idade aqui é como se fosse uma família de 3 irmãos. Nossa diferença de idade aqui é de 5 anos de um para o outro. Vocês 3 são engenheiros. Os 3 têm formação profissional, então a gente não foi, coincidentemente, a formação da engenharia. E a gente não foi para o ministério porque a gente queria ter uma carreira, não. Nem o Marcos, nem o André, nem eu. A gente não estava querendo um emprego sacerdotal para ter direito de pregar. Não, a gente estava querendo as condições espirituais suficientes para que a gente pudesse viver uma vida profissional coerente. Então eram engenheiros buscando a coerência da nossa vocação. Para a gente não engenhar maldade, só engenhar virtude. A gente queria engenhar virtude. A gente queria ser um sábio construtor. E aí, para ser um sábio construtor, nós fomos ajudar os outros construtores, porque nós 3 fomos trabalhar nos fundamentos. Aí era tudo engenheiro diferente, e os 3 foram trabalhar em fundações. Você vai olhar o ministério do Marcos? Fundação. Você vai olhar o ministério do André? Fundação. Você vai olhar o meu ministério? Fundação. E com características diferentes. O Marcos tem uma vocação das fundações na área do ensino. É um dos teólogos mais coerentes, profundos e atentos e diligentes que eu conheço. O André, uma vocação pastoral. Ele foi fundamental na área do pastorado. O André não tem eloquência, não tem às vezes a movimentação que todo mundo gostaria, mas ninguém no pastorado do André fica mal cuidado. Certo ou não? Ponto. E eu fui arrumar problema. Meu negócio de fundação era relacionamento. Era sempre trazer gente para a mesa ser cada vez maior e poder ter mais gente diferente. As relações, os vínculos. Então eu ia trabalhar os vínculos, o André foi trabalhar o cuidado e o Marcos trabalhando nas fundações. A gente mal se encontra. Por isso que hoje é um dia assim, muito especial na nossa vida. Porque são 3 irmãos que se converteram mais ou menos na mesma época, uns um pouco antes, um pouco depois. E aí nós vamos dar aqui uma palavra comum de nós todos. A palavra que Deus colocou no meu coração e que mudou minha vida é uma só. Deus é amor. Deus é amor. Não é o que Ele fez a partir do momento que eu me comportei bem. É o que Ele fez para conseguir absorver qualquer tipo de comportamento. Amor não é aquilo que você entrega em recompensa ao bom comportamento de alguém. Amor é o que você garante para que nenhum tipo de comportamento comprometa o processo. E se você for olhar para a vida de nós 3, se a gente fosse espremer as dificuldades que nós já passamos, se você fosse espremer a vida do Marcos, a vida do André e a minha vida, a gente não estaria aqui. A gente teve mais motivos para desistir do que para continuar. Porque para continuar você não tem que ter motivos. Você tem que ter uma única convicção: a fidelidade de Deus. Amém. É verdade. Os plurais entusiasmam ou desanimam, mas o singular sustenta. E foi a fidelidade de Deus. Foi a fidelidade de Deus um substantivo absoluto singular. De modo que não foram os adjetivos de Deus. Foi a singularidade da sua palavra empenhada conosco por toda a vida. Então nós tivemos muitos motivos para desistir, mas nós tivemos um único motivo para chegar até aqui e poder dar esse testemunho para vocês. Deus é amor
Ele é fiel. E ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Porque não pode ser infiel a si próprio. E a sua fidelidade, singular e absoluta, dura para sempre. Então que não seja a sua capacidade, que não sejam os seus plurais, que às vezes você está tentando usar coisas plurais para atrair sua família, sustentar seus amigos, manter sua empresa, seu negócio. Às vezes você está usando as coisas plurais para frequentar uma igreja. Ah, lá o louvor é bom, o pregador é legal. Não, isso tudo é plural. Isso tudo você vai encontrar de muitos tipos, vários temperos, várias horas. Que não seja essa a sua razão maior. Que a razão maior da sua vida e única, para você continuar vivendo, encarando, seja a singularidade da palavra que Deus empenhou com você uma vez só. E tem sustentado isso até hoje. Amém? A sua fidelidade. Obrigado, Marcos, André, um encontro de amigos, graças a Deus. Aí você vai entender, amado. Quando você encontra amigos, quando você encontra 3 amigos que têm história para contar, eles vão beber água. Mas eles vão estar tão alegres, falando nada com nada, entendeu? Chorando sem precisar, rindo sem ter motivo. Você vai achar que eles beberam foi vinho. E muito. Aleluia. Porque o amor de Deus transforma água em vinho. Por isso que quando você está entre amigos, você não precisa ter muito dinheiro para beber o melhor vinho. Que se você beber água, vai ser como se você tivesse bebido vinho. E se você comer pão, vai ser como se você tivesse comido o maior dos manjares. Porque o óleo da comunhão, da alegria, da virtude, do testemunho do Espírito Santo estará sobre a sua vida. Por isso que tem gente que está bebendo o melhor vinho, mas é vinagre. Pior do que se ele estivesse tomando só água. Está comendo comida fantástica, mas está contaminando as vísceras. São comidas cancerígenas, corrosivas. E sobre a cabeça deles não tem óleo. Só tem direito. Só tem exigência. E não comunhão. Amém? Então que o amor do Pai, a graça bendita do Espírito de Cristo e a comunhão, a unidade, a revelação, a celebração batizadora do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém?